Sussurros de tragédia. A gênese sombria do Grande Chateau. O Grande Chateau Hotel. Um nome sussurrado com medo e fascínio, evocando histórias de um passado sombrio. Aninhado no alto das montanhas brasileiras, já foi símbolo de luxo e grandeza, atraindo a elite da sociedade. Agora, permanece como um monumento decadente de um passado trágico, suas paredes sussurrando segredos esquecidos. Construído nos anos 20, o hotel era o sonho de um rico industrial, que desejava criar um refúgio de opulência. Ele não poupou despesas para criar um paraíso de elegância, contratando os melhores artesãos da época. Pisos de mármore brilhavam, lustres de cristal cintilavam e jardins exuberantes cercavam a opulenta propriedade, criando um cenário de conto de fadas. Mas a tragédia aconteceu antes mesmo do Grande Chateau abrir suas portas, mudando o destino do hotel para sempre. O arquiteto, um homem de visão singular, foi encontrado morto ao pé da grande escadaria, um mistério que nunca foi resolvido. Sua morte, considerada um acidente, lançou uma sombra sobre o projeto, enchendo o lugar de uma aura de melancolia. O industrial, com o coração partido pela perda do amigo, seguiu em frente, determinado a honrar a memória do arquiteto. Ele estava determinado a ver sua visão ganhar vida, supervisionando cada detalhe da construção. O Grande Chateau finalmente abriu suas portas, mas a sombra da morte do arquiteto persistiu, assombrando cada corredor e cada quarto. Sombras do passado. Desaparecimentos e visitas espectrais. Ao longo das décadas, o Grande Chateau foi assolado pelo infortúnio. Este hotel, outrora um símbolo de luxo e opulência, agora é conhecido por suas histórias sombrias e inexplicáveis. Hóspedes relataram estranhas ocorrências, pontos frios e vozes desencarnadas. Muitos afirmam ter sentido uma presença invisível, observando-os enquanto dormiam. Funcionários sussurravam sobre uma presença malévola, à espreita nas sombras. Então vieram os desaparecimentos que só aumentaram o mistério. Um jovem casal, perdidamente apaixonado, sumiu sem deixar vestígios. Eles estavam em lua de mel, e sua ausência foi notada apenas na manhã seguinte. Seu quarto foi encontrado vazio, seus pertences intactos. Não havia sinais de luta ou qualquer pista sobre seu paradeiro. A polícia investigou, mas nenhuma explicação foi encontrada. O caso foi arquivado, mas o mistério permaneceu. Anos depois, um renomado escritor se hospedou no Grande Chateau em busca de inspiração. Ele estava escrevendo um livro sobre fenômenos paranormais. Ele nunca mais foi visto. Sua ausência foi um choque para a comunidade literária. Seu manuscrito inacabado, repleto de contos arrepiantes sobre uma presença fantasmagórica, foi descoberto em seu quarto. As histórias pareciam assustadoramente reais. Esses desaparecimentos, juntamente com inúmeros outros eventos inexplicáveis, cimentaram a reputação do Grande Chateau como o hotel mais assombrado do Brasil. Visitantes continuam a ser atraídos pelo mistério, na esperança de desvendar seus segredos. O desafio. O desafio de um youtuber, avançando para os dias atuais. Conheça Ricardo, um youtuber popular conhecido por suas investigações paranormais. Ricardo, movido por uma sede pelo desconhecido, decidiu enfrentar o desafio final: passar uma noite sozinho no Grande Chateau. Armado com câmeras e uma dose saudável de ceticismo, Ricardo chegou ao hotel deserto. A fachada outrora grandiosa agora estava em ruínas. Trepadeiras subiam pelas paredes e as janelas pareciam olhos vazios. Ao entrar, Ricardo sentiu um arrepio na espinha. O ar era pesado com o peso da história e o silêncio era ensurdecedor, pontuado apenas pelo som de seus próprios passos ecoando pelo saguão deserto. Implacável, Ricardo preparou seu equipamento, determinado a documentar cada momento de sua estadia. Anoitecer no Grande Chateau. Sussurros no escuro.
Ao cair da noite, o grande chateau ganhou vida. O vento uivava pelas janelas quebradas, imitando os gritos de almas perdidas. As sombras pareciam dançar e contorcer-se, assumindo formas ameaçadoras. Ricardo, sozinho na escuridão, sentiu uma crescente sensação de mal-estar. Ele começou a ouvir sussurros, fracos no início, depois, cada vez mais altos. Eles pareciam vir das próprias paredes, sussurrando seu nome. Seu coração batia forte no peito enquanto ele se movia em direção à fonte dos sussurros. Eles o levaram a um quarto no final do corredor. A porta rangeu ao se abrir, como se o convidasse a entrar. Prendendo a respiração, Ricardo entrou. O quarto estava gelado, o ar denso com o cheiro de mofo. As paredes pareciam sussurrar segredos antigos, e o chão rangia sob os pés de Ricardo. A luz da lua entrava por uma fresta nas cortinas, iluminando um grande retrato pendurado acima da lareira. A sala estava mergulhada em sombras, exceto pelo brilho prateado que destacava o retrato. Retratava uma linda mulher em um vestido branco esvoaçante, seus olhos cheios de uma tristeza assombrosa. Era como se ela estivesse observando cada movimento de Ricardo, com um olhar que parecia atravessar sua alma. Quando Ricardo se aproximou do retrato, sentiu uma rajada de ar frio. O vento parecia sussurrar seu nome, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. De repente, a mulher no retrato gritou. O som era agudo e penetrante, como se estivesse vindo de um lugar muito distante, mas ao mesmo tempo, tão próximo. O grito ecoou pelo quarto, rebatendo nas paredes e congelando Ricardo até os ossos. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se o próprio ar estivesse carregado de terror. O som era tão real, tão cheio de terror, que Ricardo cambaleou para trás em choque. Seus olhos arregalados refletiam o medo que sentia. Sua câmera caiu de suas mãos, batendo no chão com um som surdo. Ele mal conseguia respirar, o pânico tomando conta de seu corpo. Ele tateou em busca de sua lanterna, sua mão tremendo. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele procurava desesperadamente. Quando finalmente conseguiu iluminar o retrato, a mulher estava sorrindo serenamente, como se nada tivesse acontecido. O contraste entre o grito aterrorizante e o sorriso calmo era perturbador. Abalado, mas resoluto, Ricardo continuou sua exploração. Ele se aventurou no grande salão de baile. Seu piso de dança, outrora polido, agora coberto de poeira e detritos. Ele quase podia ouvir a música distante, o riso de convidados há muito tempo desaparecidos. Mas, ao se aproximar do palco, a temperatura despencou. Ricardo sentiu uma mão gelada agarrar seu braço. Arrepios percorreram sua pele. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. O quarto estava vazio. Sua câmera, no entanto, capturou uma névoa passageira, um pedaço de algo que não deveria estar lá, dissipando-se no ar. As horas se passaram, cada uma mais aterrorizante que a anterior. Ricardo documentou cada som estranho, cada ponto frio, cada ocorrência inexplicável. Enquanto caminhava por um corredor deserto, ouviu o som distinto de passos o seguindo. Passos pesados e deliberados. Ele parou, prendendo a respiração, ouvindo atentamente. Os passos também pararam. Ele começou a andar novamente, e os passos recomeçaram, espelhando cada movimento seu. O terror o fez acelerar o passo e começar a correr, os passos batendo atrás dele. Ele não ousou olhar para trás. Ele não precisava. Podia sentir a respiração gelada da presença invisível em seu pescoço. Finalmente, quando os primeiros raios de sol espreitaram pelas janelas sujas, Ricardo se viu de volta ao saguão. Ele desabou em um sofá de veludo empoeirado, exausto e apavorado. Ele havia sobrevivido à noite. Conforme o sol subia, banhando o grande chateau em sua luz dourada, as sombras recuaram
e os sussurros desapareceram. Ricardo não perdeu tempo em reunir seu equipamento e fugir do hotel. Ele deixou o grande chateau para trás, mas a experiência deixou uma marca indelével em sua alma. Ele havia ido em busca de provas e encontrou algo muito mais assustador: a inegável sensação de que em alguns lugares é melhor não mexer. O grande chateau ainda está de pé, uma lembrança assustadora de um passado trágico e um paraíso para o inexplicável. A experiência arrepiante de Ricardo serve como um aviso, e ainda assim, um chamado de sereia para outras almas corajosas. Você ousaria passar uma noite dentro de suas paredes decadentes, enfrentar as sombras e confrontar o desconhecido? Você ousaria se hospedar no hotel mais assombrado do Brasil?